Boa noite, gente. Boa noite, que felicidade estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar participando aqui desse ato, pela energia, pela alegria de todos aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que fui muito bem recebido já na chegada. Logo que desci ali do carro, já ganhei uma pipoquinha na boca. Ai. E depois, quando eu estava passando ali no meio, teve uma que gritou um negócio que eu não posso dizer aqui na frente do microfone para todo mundo. Aí já fui extremamente bem recebido. Mas o clima de felicidade, gente, o clima de alegria e de energia que a gente vê aqui é um clima da esperança que o Recife está e está demonstrando em todos os atos que a gente tem encontrado, em todas as conversas que a gente tem tido com a população, com as pessoas, que é um clima de esperança, um clima de um sonho que a população do Recife está demonstrando que está querendo viver. E eu queria iniciar essa minha fala agradecendo aí a Cida por ter organizado todo esse ato, por estar fazendo isso, e pedindo a vocês uma coisa. Eu já vou começar pedindo, mas o cara já vai chegar pedindo, vou chegar pedindo. Eu queria que vocês fizessem um esforço muito grande, que trabalhassem muito, que se dedicassem muito para fazer de Cida vereadora do Recife. E explico por quê. Explico porque sei que é uma coisa que é justa, que é uma coisa que é correta, que é uma coisa que diz correspondência com toda a história que ela tem, e também porque escutei aqui uma das coisas mais bonitas, Cida, que eu tenho escutado em todos esses dias de campanha. E foi quando ela disse assim: eu acredito. É muito bonito a gente poder olhar para frente, ter uma perspectiva de futuro, poder ver um quadro de dificuldades e poder olhar para frente e dizer eu acredito. Isso é uma coisa muito bonita. Posso dizer que me emocionou, eu fiquei ainda mais animado e mais desafiado para cumprir esse papel que a gente está fazendo aqui. Então, vamos fazer esse esforço conjunto para poder Cida ir à Câmara e poder, junto comigo e com o Luciano, com toda a Frente Popular e com o trabalho de todo o povo do Recife, poder fazer essa transformação, que essa esperança que se renova, se coloca à nossa frente. Queria dizer também que esse clima de união, esse clima de disposição, de garra, de luta que está aqui, é o clima com o qual se formou a nossa candidatura. Um clima de unidade, um clima em que os partidos que se juntaram definiram primeiro um objetivo, que é esse objetivo da construção de uma nova cidade, de um novo Recife, de poder dar uma virada na forma de realização das coisas no Recife, mantendo o foco, que é o foco da Frente Popular, em todos os governos que a Frente Popular sempre teve. Né? O foco que a gente tem junto com a presidenta Dilma, o foco que a gente teve com o presidente Lula, o foco que a gente tem em Pernambuco, que é o foco de cuidar das pessoas e cuidar daqueles que mais precisam. Assim como a Prefeitura tem esse foco desde a virada que aconteceu há 12 anos atrás. A gente quer manter esse foco e a gente tem feito isso no governo do Estado e tenho certeza que nós vamos fazer nesse novo governo que a gente está construindo. Decidido esse objetivo de manter o foco e de dar uma nova forma de trabalhar, uma nova capacidade de realização, a gente passou então a decidir a candidatura. E aí eu tive a honra de ser escolhido para enfrentar e liderar esse desafio de uma frente de 14 partidos, que tem o governador e que tem o vice-governador, que tem também 2 senadores, 16 deputados federais, que tem 32 deputados estaduais e 29 vereadores, acreditando nesse projeto, acreditando nessa esperança que se renova, acreditando nesse projeto de construção desse novo Recife que fez a gente voltar a sonhar. E aí tive outra grande felicidade. Quando tive meu nome escolhido, num consenso, numa discussão, num debate, numa coisa que não aconteceu nenhuma intriga, nenhuma arenga, nenhuma confusão, passamos então a fazer a formação da chapa. E eu me lembro que a imprensa ficava cobrando de mim: cadê o vice, quem é o vice, quando é que vai decidir? E a gente com tranquilidade, discutindo com calma e conversando com toda a composição de partidos, até que chegou a decisão e chegou a hora. E aí eu tive a felicidade de poder ligar para Luciano e no telefonema, assim que ele disse alô, aí eu respondi: eu não preciso lhe dizer o quanto eu estou feliz. Aí ele disse: é o convite.
Luciano é um militante político, histórico, que tem a admiração de tanta gente, que tem a nossa admiração, um homem com a capacidade de realização, a capacidade de relacionamento e, sobretudo, um homem com a capacidade de diálogo e de unir as pessoas, como pouca gente tem isso. Uma história longa, uma história rica, uma história importante na política dessa cidade, na política desse estado e na política do nosso país. Eu tenho muita honra de poder ter Luciano nesse trabalho e tem sido uma aula para mim poder conviver com ele tão diariamente como a gente está vivendo. Eu tenho uma amizade familiar, nossas famílias são amigas, mas de alguns dias para cá a gente tem vivido intensamente e isso para mim tem sido muito importante. Queria dizer a vocês que a gente está fazendo um amplo processo de discussão com a sociedade. Nós temos ido a muitos bairros. Hoje a gente completou a 19ª visita nas comunidades, nos bairros da cidade. Completamos também já mais de 30 instituições com as quais conversamos para escutar, para poder ouvir e para poder compor o nosso programa de governo. Tem gente que diz, vocês em vez de estarem por aí só pedindo voto, vocês estão se preocupando em elaborar um programa de governo. Claro, o programa de governo da Frente Popular é um programa de governo que vai ter compromissos com a sociedade, compromissos com os recifenses. A gente não vai fazer um programa de governo só de princípios, a gente quer fazer um programa de governo que tenha compromissos claros e firmados. Vamos dizer exatamente o que é o Recife, o que é que a gente pretende fazer em cada um dos problemas que precisam ser enfrentados no Recife. A questão dos morros, a gente não pode mais ter o medo da chuva dos morros. A questão dos alagamentos, outro problema histórico que o Recife tem. A gente precisa fazer as obras de contenção nos morros para acabar com os pontos de risco, precisa fazer as obras para acabar com os alagamentos na cidade, precisa enfrentar a questão da mobilidade, melhorar o transporte público, poder viabilizar novas centralidades no Recife para viabilizar o uso de bicicletas real com ciclovias, melhorar as calçadas do Recife. A gente não pode mais conviver com as calçadas do Recife do jeito que elas estão. A gente não pode... Olha que bonito aí, ó. Olha que bonito aí. Parabéns. A gente não pode viver com as calçadas como estão e a gente não pode conviver com a falta de atuação na questão da educação, da segurança, da saúde. Nós precisamos mudar. O Recife está vivendo um momento importante porque Pernambuco está vivendo um momento muito rico diante do que está acontecendo no Nordeste. Pernambuco tem conseguido tirar muitos resultados disso. Um resultado importante foi o resultado que a gente recebeu há 15 dias atrás, que foi o resultado da educação. Saber que nossos jovens que estão nas escolas integrais, e hoje Pernambuco já tem 150 mil jovens nas escolas integrais, eram apenas 4 mil, e saber que esses meninos em 2011, esses jovens em 2011, alcançaram as notas que o Ministério da Educação esperava que fossem alcançadas em 2020, 9 anos depois. E eu fico imaginando, se esses meninos tivessem tido direito à creche em tempo integral, desde a sua formação cognitiva, se esses meninos tivessem tido um ensino fundamental, com escola integral também, já tendo uma formação maior em cidadania e mais oportunidade de ter educação, o que é que esses meninos estavam fazendo no ensino médio, no ensino integral, que notas e que resultados esses meninos alcançariam? O recifense e o pernambucano tem talento, tem garra, tem disposição, não deixa a oportunidade passar. Quando a oportunidade passa na frente, ele pega a oportunidade, e esses meninos estão mostrando isso a gente. Tiveram dificuldade com creche, tiveram dificuldade com o ensino fundamental, e nos 3 anos que foram oferecidos de escola integral, esses jovens pegaram e alcançaram notas que eram esperadas 10 anos depois. Poder cuidar de atividades como da segurança. O Recife precisa entrar na segurança de cara, entrar no Pacto pela Vida, poder fazer ações de combate ao crack com firmeza, poder fazer ações de urbanização naquelas áreas mais violentas da cidade, cuidar da segurança das escolas. Cuidar da segurança das escolas é uma coisa muito importante, de equipamentos importantes como parques e mercados. O Recife precisa mergulhar no Pacto pela Vida, tem responsabilidade com isso. Eu vi uma infeliz declaração de uma das candidaturas dizendo que segurança pública é um problema do governo do Estado. Essa visão é uma visão ultrapassada há algumas décadas. Segurança pública é uma responsabilidade de
de todos, da sociedade inteira, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. A prefeitura precisa mergulhar no Pacto pela Vida, abrir uma porta de saída para o crack, poder abrir oportunidade para as pessoas saírem do crack, para que essas famílias tenham quem ajude eles a poder tratar essa questão do crack, que infelizmente tem muita gente entrando nesse mal, é uma coisa muito difícil para nós. Precisamos cuidar da questão do turismo e mais ainda cuidar da questão da cultura, Cida, com muito cuidado, com uma política pública permanente. A cultura não pode viver única e exclusivamente de grandes eventos, não pode ser assim, tem que ter uma política de cultura permanente. E eu costumo dizer, o Recife e Pernambuco têm uma identidade cultural muito forte, e quem tem talento tem que ter o direito de viver do seu talento. Não dá para a gente pegar uma coisa tão rica que Pernambuco e que o Recife tem, que muitas outras cidades gostariam de ter, que é a força cultural e a história da cultura que a gente tem aqui, e fazer com que aquelas pessoas que têm um talento tenham que arranjar um emprego durante a semana para poder só exercer o seu talento, para poder só fazer o seu trabalho à noite ou nos finais de semana ou em horário de feriado. Não dá para ser isso. Quem tem o seu talento tem que ter o direito de levar a sua vida com a sua família em função e aproveitando aquele talento que tem, e fazendo isso aumentar a identidade cultural de uma cidade e aumentar a transferência dessa cultura e desse talento para muitas outras pessoas da sua família ou da sua comunidade, melhorando a identidade cultural, porque eu acredito que a identidade de um povo, a identidade de um país, a identidade de uma cidade, ela se dá pela cultura. Não existe nada que marque uma cidade como a cultura marca em toda a sua história. E nessa discussão que nós estamos fazendo em todos os bairros, em todas as comunidades e com todas as entidades, a gente tem discutido, gente, o nosso programa de governo, para colocar o máximo possível dentro do programa aquilo que a gente ouve de cada comunidade, aquilo que a gente ouve de cada área. E nessa discussão que a gente pretende levar ela até o início de setembro para fechar o programa de governo, nós já fechamos um capítulo do programa de governo. E eu queria aproveitar essa oportunidade de hoje para passar esse capítulo para vocês. Esse capítulo fala de algo que é muito caro à população, principalmente a população que mais precisa da atuação do serviço público. Esse capítulo diz respeito à saúde. Nós já fechamos os principais compromissos da saúde, eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Nós tomamos a decisão de construir 20 UPinhas 24 horas no Recife. A UPinha 24 horas é um equipamento menor do que a UPA, mas é um equipamento para fortalecer a rede de urgência e emergência em toda a cidade. Nós tivemos a felicidade de poder assumir o compromisso com o povo de Pernambuco de construir 3 grandes hospitais. Naquela época teve gente que foi contra, naquela época teve gente que disse que não se construiria, porque fazia 40 anos que Pernambuco, a região metropolitana, não construía um grande hospital. Como é que em 4 anos iam se fazer 3 grandes hospitais? Nós fizemos os 3 grandes hospitais com a força da sociedade pernambucana, a unidade e a paz política, e conseguimos, além disso, fazer 14 UPAs. O Recife tem 5 UPAs que já funcionam com 500 atendimentos por dia e já começam a ter uma sobrecarga. Então o Recife vai construir, pela força da Frente Popular e do povo do Recife, 20 UPinhas 24 horas espalhadas na cidade para fazer um atendimento inicial de sutura, de nebulização, e poder ter uma sala de observação, descentralizando a urgência e emergência. Nessa UPinha 24 horas vai ter também um atendimento chamado Centro de Atendimento ao Trabalhador e à Trabalhadora. Porque hoje, quando o trabalhador e a trabalhadora chega do trabalho, o PSF está fechado. E aí, para poder ser atendido, ele precisa ou faltar ao trabalho, ou se for autônomo, deixar de trabalhar naquele dia e ter sua renda, seu dinheiro, para poder ser atendido. Então, o consultório vai ficar aberto até às 21 horas. O trabalhador e a trabalhadora têm a oportunidade de ser atendido. Além disso, ouvindo a sociedade e as pessoas, a gente entendeu, e olhando as estatísticas do SUS, que falta consulta sem ser consulta de urgência e emergência. Falta a consulta com médico especialista. Quem procura um otorrino, quem procura um cardiologista, quem procura alguma especialidade médica, espera 4, 5, 6 meses para conseguir fazer uma consulta. E depois disso,